Bom, pessoal, vamos lá então entender um pouquinho do formulário de integração que vai fazer parte das nossas aulas aqui, né? Esse formulário traz algumas propriedades e algumas regras que nos ajudam então a fazer um método de integração, né? Alguns métodos de integração. O primeiro deles, né, as duas propriedades. Essa propriedade aqui fala, né, que K é uma constante, certo? Então, uma constante multiplicando uma função na integral, né? Então, integral de k vezes f de x dx, esse k pode vir para fora, certo? Então, qualquer número multiplicando uma variável aqui pode ser colocado para fora da integral, certo? Lembrando que variáveis, né? O x, isso não pode ser colocado para fora, é só o número que está multiplicando essa variável, né? Para fora da integral, no caso que a gente está calculando. E quando a gente tem, né, uma soma ou uma subtração de parcelas aí numa única função, a gente pode separar também e integrar cada uma delas separadamente, certo? Então, essas duas propriedades querem dizer, então, que você pode colocar um número que está multiplicando uma função para fora e separar cada uma dessas parcelas aqui para integrar elas separadamente. Aqui nós temos a regra de integração por partes. A regra de integração por partes é aquela que a gente escolhe um u através do Liat, né, pela prioridade lá, então vê se é uma função logarítmica, algébrica, trigonométrica ou exponencial, e aí aquilo que sobrar vira dv, e aí a gente deriva u, integra o dv para encontrar v, e aí substitui pelo lado de cá, certo? Vai ter um vídeo só para a gente resolver um exemplo sobre integração por partes, mas a fórmula, que é o passo 4, né, utilizar essa fórmula que está aqui na lista de integração. E depois nós temos, né, regras do que a gente chama de integrais imediatas, certo? Então, as integrais imediatas são aquelas que nós podemos aplicar a regra da integral de forma imediata se o que estiver na integral está se encaixando no modelo do que a gente tem aqui, certo? Então, se a gente tem uma integral de dx apenas, o resultado da integral de dx é x mais a constante. Lembrando que aqui todos os resultados são de integrais indefinidas, certo? Então, a gente não coloca limite, a gente só coloca limite em exemplos particulares, né? Em exemplos específicos. Então, quando não tem, né, limites nos nossos exemplos, nós então calculamos a integral indefinida, e quando nós temos uma integral indefinida sem intervalos, é necessário colocar mais a constante aqui junto com a função, certo? A segunda regra é quando a gente tem uma letra elevada a um número, certo? Então, x elevado a n, sendo que esse n aqui não pode ser menos 1, certo? Se for menos 1, a regra é outra, tá bom? Tirando isso, qualquer número real no lugar de n é válido, e aí quando a gente tem x elevado a um número aqui, a gente pode fazer x elevado a n mais 1 dividido por esse n mais 1, certo? Que é o que a gente chama da volta do tombo. Outra regra que a gente tem é a integral de dx. Lembrando que aqui a gente está usando a variável x, mas depende da variável que está vindo o exercício, né? Essa regra aqui é uma regra que aparece muito no método da substituição, né? Que a gente vai ter du sobre u, e aí a gente encontra o ln de u, né? E depois volta a variável. Então, é uma regra que aparece bastante. Outra regrinha que nós temos é a integral de a elevado a x. Lembrando que o a aqui precisa ser maior que zero, diferente de 1, mas ele é uma constante, certo? Elevado a uma variável. E aí, quando a gente tem um número elevado a uma variável, na integral, o resultado é o número elevado à variável dividido pelo ln do número. Nós também temos a integral de e elevado a x. A integral de e elevado a x dx é o próprio e elevado a x. As integrais, e depois vem as integrais das trigonométricas, né? Então, a integral do seno de x é menos cosseno, a integral do cosseno é seno, e assim por diante, né? A integral da secante ao quadrado é tangente, da cossecante ao quadrado menos cotangente, e assim por diante. A gente vai seguindo. Essas, então, são as regras imediatas. Se ele se encaixa nesse modelo, então a gente consegue aplicar a regra de forma imediata.